pessoal, estamos aqui mais uma vez para o podcast Resenha do Assunça. Obrigado pela audiência mais uma vez, vocês conosco. E hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão financeira. Hoje eu trouxe nada mais, nada menos que um cara que eu conheço desde 99, quando eu fui para Roma. E ele foi o cara que me ajudou. E é o cara que cuida, não digo da minha fortuna, mas do pouco dinheiro que eu tenho. Né? Meu parceiro Mitsu, que hoje ele é um gestor de fortuna, é isso aí, gestor de fortuna. Mas já foi jogador também, atleta, jogou no Corinthians, tempo de Sócrates, esses craques todos. Mas vamos deixar um pouquinho ele falar. Miti, prazer revê-lo, meu parceiro. Prazer é meu. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado e vai por ser convidar. maravilha esse papo que a gente vai ter aí para esses jogadores que estão indo para fora, muito jovens, para esses jovens que querem jogar fora, para essa galera que querem se tornar jogador de futebol e jogar fora. Parceiro, conta um pouquinho da tua história, como tudo começou, lá atrás você é atleta. Obrigado por ter me convidado. É importante a gente poder falar um pouco do que a gente faz, o caminho que a gente trilhou. Como você mesmo disse, eu fui atleta também. Bom, a história é como toda a história de todo menino, fazendo peneira. Joguei no São Paulo, fui nas categorias de base do São Paulo. Do São Paulo eu fui para Suzano, no meu primeiro contrato profissional. Fui jogar em Suzano na segunda divisão. Acho que nem você sabia isso. Não sabia, É. eu sabia só do Corinthians, jogou com o Isso, Sócrates. Você depois fala isso, doutor. isso, depois o Flamengo me comprou, eu fui pro Flamengo, que isso eu acho que também é muito importante, o porquê que eu consegui trilhar esse caminho. Porque eu fiz 2 vestiários de futebol onde tinha os maiores jogadores do Brasil, que foi o vestiário do Flamengo, campeão do mundo de 81, eu cheguei no Flamengo em 82, e em 84, quando o Sócrates estava saindo do Corinthians, eu estava chegando. E fui até considerado, na época, que antigamente não tinha tanta mídia, mas fui considerado o sucessor do Sócrates, que eu acho que nem me ajudou, porque a pressão é grande. Numa época que todos os craques ainda estavam no Brasil, para os jovens subir era muito mais difícil. Mas esses 2 vestiários me deram uma coisa que eu nem sabia que existia, que era network. Quando eu parei de jogar, que eu fui jogar na França, e 2 anos depois eu parei de jogar por ter me machucado várias vezes, machuquei joelho, Isso ainda eu vou contar, vou até dar uma primeira aqui. Vai sair um livro daqui a alguns meses, e eu vou voltar aqui para falar do livro, se você me permitir. Já está mais convidado. Muito obrigado. E quando eu parei de jogar, eu tinha o telefone dos maiores jogadores do Brasil que estavam na Europa na época. Isso quando? Isso em 92. Então, há 31 anos atrás. Em 92, quando eu parei em 91. Eu estava jogando em Caen, na Normandia, na França. Nessa época tinha Ricardo Gomes, Valdo, Moser, que estavam na França, né? Os caras que não jogavam nada. Não é? Jogavam nada. Jogavam nada. E a partir desses contatos que eu tinha, eu fui convidado para ir para a Suíça, para estudar e começar a trabalhar, porque eu tinha uma carteirinha onde tinha o nome dos maiores jogadores do Brasil. Aldair na Roma, Ricardo estava mudando para o PSG, Geraldão indo para o PSG, Valdo no PSG, Dunga, acho que na época ainda estava jogando na Fiorentina antes de ir para a Alemanha. E aí eu comecei a viajar, o Brasil começou a exportar de mais e mais jogadores, e de mais e mais jogadores precisavam do meu serviço. E durante 4 anos eu ralei muito. Estudando, se preparando. Estudando, me preparando. A gente não. Aqui no Brasil, nessa época, Assunção, e mesmo há pouco tempo hoje atrás, que existe essa discussão entre os jogadores que pensam na reconversão. O que fazer depois que parar de jogar? Isso a gente não pensava no tempo de Sócrates, de Zico. Ninguém nunca pensou, o que eu vou fazer depois que eu parar de jogar? A gente viu nessa época muito jogador que passava dificuldade, ou quase todos, não só porque os salários não eram os mesmos, mas porque os jogadores não pensavam o que eu vou fazer depois de jogar, e não estavam preparados para isso. Hoje a gente vê, tem curso de gerente de futebol, da CBF, está todo mundo se preparando. Inclusive eu fiz, né? Que deixou de pensar no futuro. Porque mesmo na geração que eu tenho, acho que um pouco mais de 10 anos que você, a minha geração, ninguém pensava no pós.
os caras que foram ser treinadores, você pode ver, são os caras que nem foram tão bons jogadores. É a maioria. Que precisava trabalhar muito rápido. Fazer alguma coisa não muito rápido. Não o que fazer depois que parasse. E foram ser treinadores de futebol. De time pequeno, aceitaram trabalhar em time pequeno e foi ser jogador. Porque também não tinha esses cursos todos que tem hoje, né? Não tinha. O cara era treinador porque ele foi jogador. Hoje é impossível isso acontecer. Se não tiver o curso como a CBF está preparando todo mundo, você não consegue fazer. Então, quando eu parei de jogar, como eu estava na França, e eu escutei muito isso falando de reconversão, eles falam, o jogador tem que se reconverter em algo, não pode parar de trabalhar muito cedo. Eu já comecei a pensar isso. Então, quando eu fiz 27 anos, que eu machuquei o joelho, eu cheguei para o meu agente na época e falei para ele, cara, eu vou parar de jogar. Ele falou, como você vai parar de jogar? Você tem 27 anos, você tem que operar e voltar a jogar. Eu falei, não, 27 anos, eu não ganhei dinheiro até agora, eu vou parar de jogar com 34, jogando na segunda divisão, e o que eu vou fazer da vida? Uma escolha difícil, eu imagino, né? Sim, porque... 27 anos você parar é uma escolha... Eu acho que... Eu fui teimoso, eu parei com 38. Teimoso demais. Mas, Marcos, hoje, quando o atleta me pergunta... Ele é atleta. E ele me pergunta... O atleta que é atleta... O que é atleta. Porque tem uma diferença muito grande do atleta pro boleirão e do jogador de futebol. São isso. Duas coisas totalmente diferentes. Perfeito. Quando o atleta me pergunta o que ele deve fazer, eu falo, você tem que jogar o mais tempo que você puder. Porque você vai, durante todo esse período que você jogar, você não vai estar mexendo nas suas economias. Você vai prolongar. E pensar que hoje em dia o jogador de futebol ou o ser humano está vivendo mais... Então você vai precisar de muito mais dinheiro, porque o certo, você que ganhou muito dinheiro jogando futebol, você não deveria precisar dos teus filhos para te ajudar. Exato. Então eu falo pro cara, você joga o mais tempo possível, já se preparando nos últimos anos para a reconversão, que são esses cursos que hoje a CBF oferece, ou que o cara não quer ficar no futebol. Não só na CBF, mas que tem outros cursos. Outros cursos. Eu passo... Essa parábola é perfeita. É realmente isso. Eu falo que é quando você está jogando, você começa a jogar profissionalmente e você começa a aumentar. Você diz que você deve dizer, você aumenta o tamanho do buraco do ralo. Quanto mais é assim, Milti, você sabe muito bem, mais do Perfeito. que eu. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso mesmo. Você ganha mais, você quer um carro melhor, você quer uma casa melhor, você quer uma roupa melhor, ou seja, quanto mais você ganha, mais você gasta, as suas regalias aumentam. Você quer viajar mais, você quer comprar mais coisas, e aí se você não faz uma economia legal, não tem um cara desse do lado para te orientar, aí é onde vem os problemas. Que é a parábola que eu faço, você aumenta o número de vagões do teu trem. E esse trem de vida que você aprende, porque você ir para a Europa, comer comida boa, morar em lugar legal, dirigir carro legal... Viajar para os melhores lugares. Dormir em hotel 5 estrelas. Você jogou em time grande, né? A Roma e no Betis, e em todo o time que você jogou, você nunca dormiu no hotel de esquina. Era só hotel legal, comida legal, a roupa legal. Inclusive a roupa que o clube dá para o atleta, na Roma era Armani. Os caras se vestiam de Armani na Roma. Então, quer dizer... Você bota um trem de vida muito grande com muito vagão e você tem que ter preparado para quando parar, tirar um pouco de vagão desse trem. Exato. E nós estamos falando, você está falando nós, de repente, a esposa e os filhos. Mas tem mais gente por trás disso aí. Né? Tem a família, tem os irmãos que muitas vezes precisa, os pais que muitas vezes precisa, você é obrigado a ajudar. Né? Então você tem que se preparar para muita coisa. Se preparar para muita coisa, porque na realidade é isso mesmo. Não sobe o atleta. Por exemplo, eu costumo dizer, Marco, que é o seguinte: os 3 primeiros anos de qualquer atleta, raras exceções, ele consegue guardar dinheiro nos 3 primeiros anos de contrato. Porque esses 3 primeiros anos é os 3 primeiros anos que ele ajuda a família. Então, dos 3 primeiros anos de contrato, sobra muito dinheiro. Ele melhora a qualidade de vida dele, mas não sobra dinheiro. A partir do 3º ano que ele começa a ganhar dinheiro suficiente para guardar.
Porque todo mundo ajuda a mãe, o irmão, a família. Porque nós somos brasileiros, eu acho que você jogou em vários vestiários também, você sabe que todo mundo melhorou a família. Só que isso pode também criar uma dependência. Então o jogador de futebol tem que ter muito cuidado. As pessoas acham muito fácil para julgar de fora o jogador. Todos os problemas passam a ser, ou seja, eu vou entrar numa dívida ali, se eu não puder pagar, o fulano não me ajuda. Você vira a solução dos problemas da sua família. De alguns amigos que não são amigos. Que não são amigos. Que não são amigos. Né? Então, aconteceu comigo, aconteceu com a maioria dos jogadores e acontece. É super normal isso. Ou seja, vou comprar uma casa, vou pegar dinheiro, no meu caso, vou pegar o dinheiro com a agiota e se eu não conseguir pagar, o Marcos me ajuda. E já aconteceu comigo. Família, pedir as coisas, sabe? Então, ou seja, uma coisa que eu aprendi em 97 e demorou muito para entrar na minha cabeça, um cara que me dava esses conselhos, muitos, que era o Miller. Miller falava o seguinte, você tem que aprender a falar não para sua família. Porque agora você vai começar a ganhar dinheiro, vai chegar muita gente, vão chegar muitas pessoas, onde, para eles, você é a solução do problema deles. Perfeito. Marco, se você pegar... Bom, a gente conhece, acho, muita gente comum, né? Acho que 100% dos nossos amigos são incomuns, né? Se nós pegarmos nossos amigos, clientes meus, ou mesmo amigos, que nem todo mundo foi meu cliente, mas a gente é amigo mesmo assim, a gente sabe das histórias, normalmente foi o falso amigo que derrubou ele. Exatamente. A maioria das vezes. É muito triste, porque na minha profissão, que é uma profissão de confiança, eu corro contra isso o tempo inteiro. Até, já falei muitas vezes para amigos meus, nunca falei